A paz do Senhor Jesus, aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, quando estamos estudando o tema Enfermidades da Alma 2, neste primeiro trimestre de 2019. Hoje estaremos comentando a 12ª lição desta revista, que traz como título Conhecendo e Lidando com os Transtornos Alimentares. Mas antes de começarmos o estudo de hoje, como de costume, vamos orar e buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Pai querido, Pai amado, mais uma vez nós te louvamos e agradecemos por mais esta oportunidade. E te pedimos, como sempre, Senhor, a tua bênção, a iluminação e direção do teu Espírito Santo para o estudo de hoje. Sê tu conosco. Nos ajude a entendermos a Tua Palavra como ela é. Pai, eu te peço neste momento, por todo aquele ou aquela que está me ouvindo agora, que precisa ter um encontro verdadeiro contigo. Senhor, muitos, mesmo dentro das nossas igrejas, já ouviram falar de Ti quantas e quantas vezes, mas ainda não têm sua própria experiência contigo. Nos ajude a cada dia termos intimidade com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Antes de começarmos os nossos estudos, eu quero aqui de antemão pedir desculpa aos irmãos pela minha voz que não está muito boa devido a uma forte gripe. Mas estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus. E aproveitando a oportunidade, eu quero agradecer mais uma vez pela sua companhia e participação neste canal. Agradeço pelos comentários, os likes deixados em cada vídeo. Se você quiser contribuir com esta obra, divulgue este vídeo, compartilhe com outros irmãos. O nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. E você que ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora e ative as notificações para receber em primeira mão as nossas postagens. Lição 12. Conhecendo e lidando com os transtornos alimentares. O texto áureo de hoje encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 20, e diz assim a palavra do Senhor: Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A verdade aplicada de hoje nos diz que o cuidado exagerado com a aparência pode nos afastar de Deus e nos levar à morte. Os textos de referência de hoje encontram-se na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 3, versículos 16 e 17, capítulo 10, versículos 31, 32 e 33. E assim diz a palavra de Deus. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. O primeiro objetivo desta lição é ensinar o que é anorexia nervosa. Uma habilidosa ferramenta que o inimigo de nossas almas tem usado para aprisionar os incautos nos dias de hoje é o culto ao corpo, à beleza, a satisfação de ter um corpo e também a mente, de acordo com os ditames sociais atuais, que seja aprovado diante das regras e dentro dos padrões sociais, que na verdade não nos são impostos somente pela necessidade de afirmação diante dos demais, mas por uma inescrupulosa e insensível estrutura de marketing global de vendas que paira sorrateiramente
sobre todos os veículos de comunicação, sobre todas as mais diferentes plataformas midiáticas. O mundo mostra um padrão estético que associa magreza e sucesso. Os cuidados com o corpo passam a ser importantes não apenas nos discursos médicos referentes à prevenção de doenças, mas principalmente na associação que é feita socialmente entre o peso e a imagem da beleza. A incessante busca por esse padrão estético que exalta a magreza podem desenvolver alterações na percepção que as pessoas têm de seu próprio corpo e provocar sérios desequilíbrios e o desenvolvimento de doenças psicológicas chamadas de transtornos alimentares, causando problemas físicos, psicológicos, sociais e até espirituais. Hoje falaremos de 2 transtornos alimentares mais conhecidos, a anorexia e a bulimia. Transtornos esses que têm dizimado a vida de muitas pessoas, principalmente entre adolescentes e mulheres, que são as principais vítimas devido à pressão sofrida pelos padrões de beleza impostos pela sociedade, sempre lembrando do que Paulo diz na Epístola aos Romanos, capítulo 10 e o versículo de número 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo 31. Fazer tudo para a glória de Deus inclui o cuidado que devemos ter para com o nosso corpo no dia a dia, alimentando-o adequadamente com todos os nutrientes necessários e cuidando para que tenhamos boa saúde física e mental, a alegria de viver e a disposição nos afazeres diários, assim como no serviço cristão. Tópico 1. O que é a anorexia nervosa? Etimologicamente, o termo anorexia deriva do grego e significa falta ou perda do apetite. Também significa aversão à comida, enjoo do estômago ou inapetência. Na verdade, o termo anorexia não reflete bem a verdade do quadro da pessoa doente, porque na maioria das vezes ela sente fome, mas se recusa a comer para atingir os seus objetivos. A síndrome foi identificada como entidade clínica em 1868 por 2 médicos, Guhl e Lazig, apesar de ter sido descrita por muitas vezes antes, sem contudo ser devidamente classificada e identificada. A anorexia nervosa é um distúrbio alimentar que provoca uma perda de peso acima do que é considerado saudável para a idade e a altura da pessoa. Pessoas com anorexia nervosa podem ter um medo intenso de ganhar peso, mesmo quando estão abaixo do peso normal. Elas abusam de dietas e exercícios ou usam outros métodos como remédios para emagrecer, o que também pode causar sérios danos à saúde quando não for prescrito por um médico. Os principais sintomas apresentados por uma pessoa com anorexia nervosa são sentir muito medo de engordar ou ficar acima do peso ideal, mesmo quando a pessoa está abaixo do peso normal, recusar-se a manter o peso que é considerado normal ou aceitável para a sua idade e altura. Geralmente, a pessoa com anorexia está no mínimo 15% abaixo do peso normal. Ter uma imagem corporal muito distorcida, ser muito focada no peso ou na forma corporal e se recusar a admitir a gravidade da perda de peso. As mulheres acometidas por esse transtorno, e estatisticamente são a grande maioria, começam a não menstruar por 3 ou mais ciclos ou meses. Além das pessoas com anorexia limitarem gravemente a quantidade de comida que ingerem, podem também provocar vômitos. Outros comportamentos comuns são cortar a comida em pequenos pedaços ou movê-los do prato em vez de comê-los, exercitar-se o tempo todo, mesmo quando o clima está ruim,
ou a pessoa está machucada ou ocupada, ir ao banheiro imediatamente após as refeições, recusar-se a comer perto de outras pessoas, fazer o uso indiscriminado de diuréticos, laxativos ou inibidores de apetite. Outros sintomas típicos podem acompanhar a pessoa anoréxica, como pele manchada ou amarelada, seca e coberta por pelos finos, pensamento confuso ou lento, junto com memória ou julgamento deficientes, depressão, boca seca, extrema sensibilidade ao frio. Essas pessoas costumam vestir roupas para ficar aquecido, perda de resistência óssea, desgaste dos músculos e perda de gordura corporal. Como podemos observar pelos sintomas, a anorexia nervosa é um distúrbio de imagem no qual a pessoa doente não consegue aceitar o seu corpo da forma como ele é, ou tem a impressão de que está acima do peso em níveis acima da realidade. Isso pode levar a um quadro de ansiedade, o que faz a pessoa buscar maneiras erradas de perder peso rapidamente e pode causar graves consequências físicas e emocionais. Subtópico 1.1: Anorexia, enfermidade da alma. O comentarista inicia este subtópico dizendo que essa é uma doença a qual classificamos como enfermidade da alma por estar ligada às questões emocionais. Uma forte característica da pessoa anoréxica é a não aceitação do seu corpo, o que provoca uma visão distorcida do que realmente é, surgindo o medo absurdo de ganhar peso e a vontade exagerada de ser magra, influenciada pela ditadura do corpo perfeito. Podemos avaliar pelos diversos aspectos descritos até aqui que a anorexia é uma doença de fundo psicológico que causa transtornos físicos inegáveis e atinge profundamente a alma do doente. Infelizmente, os estereótipos sociais de beleza despertam nas pessoas a sensação de que só serão felizes completamente se seguirem determinado padrão, alimentado diariamente pelos meios de comunicação, mídias sociais, reproduzido em todos os círculos da sociedade. É uma das pragas da pós-modernidade e arma eficaz na mão do diabo, que usa essa insatisfação gerada para desconstruir a personalidade das pessoas incautas. Acredita-se que fatores biológicos como alterações neuroquímicas cerebrais ou predisposição genética, fatores psicológicos, culturais e ambientais, como o conceito atual de moda que determina a magreza absoluta como um padrão de beleza e elegância, a pressão da família ou do grupo social, estejam envolvidos nas causas possíveis da doença. Às vezes, os portadores do transtorno chegam rapidamente à caquexia, um grau extremo da desnutrição. Pesquisas mostram que, nesses casos, o índice de mortalidade varia entre 15% e 20%. Por muito tempo se acreditou que conflitos familiares contribuíram para a anorexia e outros distúrbios alimentares. No entanto, essa ideia não é mais difundida. Diante da gravidade deste problema, cabe a nós, cristãos, ficarmos atentos a comportamentos exagerados quanto à aparência física dos nossos familiares, especialmente dos filhos adolescentes e também dos nossos irmãos na igreja. Se essa é uma doença da alma, logo entendemos que espiritualmente uma pessoa com anorexia também esteja gravemente enferma. Primeiro, pela não aceitação do seu corpo como Deus o fez. Não estou com isso dizendo que se alguém que esteja acima do peso normal não deva se cuidar, buscar orientação médica para ter uma boa saúde, cuidar da alimentação e atividade física e se esforçar para ter um corpo equilibrado. Isso é dever nosso, cuidar do corpo que Deus nos deu. A palavra do Senhor nos diz, na primeira carta aos Coríntios 3, 16 e 17,
que somos o templo de Deus e morada do Espírito Santo. Logo, temos a obrigação de cuidarmos bem desse templo, que é o nosso corpo. Assim, como o alimento físico é de vital importância para o funcionamento do nosso corpo, o alimento espiritual é de vital importância para a nutrição e saúde da nossa alma, para que não venhamos sofrer com a anorexia espiritual. A falta de apetite espiritual tem prejudicado muitos cristãos. E isso, assim como a anorexia física, vai acontecendo de forma gradativa, tirando a fome pela palavra de Deus, o desejo de orar, jejuar e estar em comunhão com Deus e com a igreja. Muitas pessoas estão debilitadas espiritualmente falando, porque têm deixado de se alimentar com a verdadeira doutrina oferecida dentro da sua igreja, preferindo ingerir alimentos espirituais enganosos, maléficos, cheios de falsas profecias que prometem uma vida próspera e sem problemas nesse mundo, sem nenhuma base bíblica e que não saciam a fome espiritual. Fica para nós hoje a pergunta: como temos alimentado a nossa alma? De coisas que nos fortalecem em Cristo Jesus ou de coisas que enfraquecem o nosso espírito? Lembre-se, o alimento sólido fortalece o nosso corpo, mas a palavra de Deus é o alimento necessário e vital para o fortalecimento da nossa alma. Subtópico 1.2: Observando a anorexia de perto. Como já dissemos, antes da anorexia se manifestar no corpo, ela já está instalada na mente, na alma. A manifestação da anorexia nas pessoas é silenciosa e traiçoeira. Tudo pode começar com a intenção de perder peso para chegar a um ideal de harmonia corporal. Mas se não houver um equilíbrio, com o decorrer do tempo a pessoa começa a perseguir esse objetivo de forma obstinada, não medindo consequências para alcançar o seu intento estético. O peso tem um papel fundamental nessa doença, especialmente porque as pessoas com anorexia podem ter uma tendência a considerar suas dificuldades interpessoais, como relacionamentos sociais, amorosos e familiares, como consequência de não ter o corpo ideal, não ser bonita o suficiente, não ser magra. Assim, o emagrecimento ou perda de peso seria como uma tentativa de resolver esses problemas, ou pelo menos uma forma de controlar a situação, controlando o peso. Inicialmente, os sinais que despertam a atenção para um possível transtorno alimentar podem ser as distorções com relação à sua autoimagem corporal. A pessoa acredita que precisa perder cada vez mais peso e sente desconforto e desprezo pelo seu próprio corpo. Esse comportamento rígido pode levar a pessoa a desenvolver rituais alimentares como vigiar a preparação da comida, contar as calorias em tudo que vai comer, fazer dietas extravagantes, não querer se alimentar regularmente ou chegar a situações de comer separados da família, deixar alimento no prato ou mesmo jogá-lo fora, mastigar os alimentos e jogar fora, ou ainda vomitar após comer, o que normalmente acontece em segredo. Uma pessoa com esse tipo de problema precisa ser conscientizada de que para cada faixa etária e altura existe um peso considerado normal, a quantidade certa de calorias a ser ingerida diariamente e que diminuir por conta própria essas calorias diárias necessárias pode levar a sérias consequências. Veja o que nos diz a palavra de Deus. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 29. É preciso levar a pessoa a entender a necessidade de se esforçar para cuidar da sua saúde, o que na maioria das vezes
só será possível com um acompanhamento médico e psiquiátrico. Todo comportamento anormal deve ser observado pela família ou pelas pessoas que convivem com o doente, para poder intervir quando for necessário, buscar um tratamento adequado e eficaz, tanto físico como espiritual. Subtópico 1.3. Observando comportamentos. Todos esses sinais de anorexia podem aparecer acompanhados de outros inúmeros comportamentos característicos, como a prática de exercícios intensos e o uso de laxantes ou diuréticos como método purgativo. A pessoa também pode passar a usar roupas largas e compridas para esconder a perda de peso e não levantar suspeitas. E a obsessão com a balança é constante, pesando-se diversas vezes por dia. Alterações cognitivas e de humor também são importantes sinais de anorexia e incluem obsessão, introspecção, irritabilidade, desânimo e perfeccionismo, além de dificuldade em expressar sentimentos, falta de alegria e espontaneidade. Momentos de descontrole emocional também são muito comuns, como reações exageradas a situações do dia a dia ou quando alguém tenta ajudar com a alimentação. Durante o avanço da doença, muitas alterações clínicas acontecem em decorrência da desnutrição. A saúde física, mental e social da pessoa vai ficando cada dia cada vez mais prejudicada, podendo culminar com a morte caso não seja tratada adequadamente. Como existem vários fatores que podem causar a doença, é importante que se busque o mais rápido possível a ajuda adequada. O apoio da família é fundamental, principalmente quando esse transtorno aparece na adolescência. O apoio da Igreja do Senhor é imprescindível como forma de apoio para que a pessoa doente se alimente espiritualmente e viva. Veja o que nos diz a palavra de Deus. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro 2:2. Não podemos jamais desenvolver comportamentos que nos afastem de Deus e da sua palavra. O pecado e seus desejos malignos não podem tomar o lugar do alimento verdadeiro na vida do cristão, que é Jesus Cristo, o pão da vida. João capítulo 6 e o versículo 48. O segundo objetivo desta lição é mostrar os sintomas da bulimia nervosa. Tópico 2. O que é a bulimia nervosa? Esse é outro transtorno alimentar, assim como a anorexia, porém com sintomatologia e características diferentes. Na bulimia nervosa, a pessoa oscila entre a ingestão exagerada de alimentos, com perda de controle sobre a alimentação e episódios de vômitos ou abusos de laxantes, tentando impedir também o ganho de peso. Esse distúrbio leva as pessoas a estarem sempre preocupadas com a sua aparência e peso, assim como acontece com a anorexia. Pessoas com bulimia costumam comer e se livrar do que comeram escondidas, o que dificulta ao médico ou à família a descoberta e o diagnóstico do problema. Outro fator que dificulta a detecção da doença é o fato de que a pessoa bulímica não apresenta grande variação ou perda de peso, como acontece com os casos de anorexia. Por isso, muitas vezes a família só descobre a doença quando surgem maiores complicações decorrentes do agravamento desses sintomas. Essa é mais uma doença que afeta pessoas demasiadamente preocupadas com a aparência. Subtópico 2.1. A bulimia e a compulsão alimentar. Assim como a anorexia, a bulimia nervosa é um distúrbio de imagem, no qual o paciente não consegue aceitar seu corpo da forma como ele é,
ou tem a impressão de que está acima do peso em níveis que superam a realidade. Isso, como no caso da anorexia, leva à ansiedade, o que faz com que a pessoa procure maneiras bruscas de perder peso rapidamente, ao mesmo tempo em que busca conforto na comida. Fatores genéticos, psicológicos, traumáticos, familiares, sociais ou culturais podem contribuir para o seu desenvolvimento. A bulimia provavelmente ocorre devido a mais de um fator. Geralmente, afeta mais mulheres do que homens e é mais comum em mulheres adolescentes ou jovens adultas. A genética também pode ser um fator de risco para a bulimia. Estudos mostram que ter um parente com bulimia na família pode favorecer o desenvolvimento da doença. No entanto, ainda não está certo se é um fator genético que predispõe à bulimia ou o comportamento familiar que favoreça a doença. Acredita-se também que a deficiência de serotonina, um neurotransmissor diretamente relacionado à sensação de prazer, pode estar relacionada à bulimia. Como esse transtorno pode trazer sérias consequências à saúde, devemos ficar atentos ao comportamento dos nossos familiares e irmãos em Cristo, para que possamos evitar esse tipo de problema ou ajudar a quem precisa de solução para o mesmo. Assim como o apóstolo João, devemos desejar que a saúde de nossos irmãos em Cristo seja a melhor possível. Lemos na terceira epístola de João, versículo de número 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Subtópico 2.2. Como avaliar? O comentarista diz neste subtópico que quando os episódios de compulsão alimentar e os compensatórios ocorrem no mínimo uma vez por semana e no período de 3 meses, a situação deve ser avaliada cuidadosamente. O principal sinal desta doença é a hiperfagia ou alimentação em quantidades grandes, superiores, ou comer demais num curto espaço de tempo sem o aumento proporcional de peso. Este ato é praticado muitas vezes em segredo, já que o bulímico sente vergonha de seus hábitos alimentares e principalmente dos seus métodos compensatórios. O método mais comum usado por pessoas com esse transtorno alimentar é refugiar-se no banheiro logo após comer bastante para induzir o vômito. Esse ato praticado de forma repetida e recorrente causa gastrite, inflamação no esôfago e na garganta e uma maior predisposição para o surgimento de cáries, pois afeta o esmalte dos dentes. Além disso, ocorre um aumento das glândulas salivares, tornando o rosto dos pacientes mais arredondados. Em alguns casos, há uma redução da taxa de potássio no sangue, que pode causar alterações no ritmo cardíaco, como arritmias e outros sintomas que aparecem e podem levar até a morte. O indício comportamental clássico desse distúrbio é a obsessão pela prática de exercícios físicos, pela forma física e pelas dietas. Ao percebermos esses sintomas em alguém ou em nós mesmos, devemos buscar ajuda profissional o mais rápido possível para ser avaliada a gravidade da situação, prescrever o tratamento certo e evitar as sérias consequências desta doença. Subtópico 2.3. Avaliando a gravidade. Assim como ocorre com a anorexia, a bulimia é um distúrbio psiquiátrico também vinculado ao medo de engordar e causa a perda de controle da ingestão alimentar. Um fator que muito corrobora essa afirmação é o culto atual à magreza defendido pela mídia e pela sociedade e a condenação do sobrepeso. Conforme o autor desta revista, a gravidade da bulimia será avaliada de acordo com a quantidade de episódios compensatórios inapropriados, que são os vômitos induzidos, gestão de medicamento, ocorridos em uma semana. A identificação desse quadro é clínica,
ou seja, efetuada por meio de um conjunto de sintomas, levando em consideração o histórico do paciente e de sua família, e deve sempre ser avaliado pelo profissional competente, como médico, psiquiatra ou psicólogo. No entanto, ao contrário do que ocorre na anorexia nervosa, podem se passar muitos anos até que os familiares notem a bulimia, ou mesmo que o portador admita ter um problema em relação à sua alimentação. Lembrando que normalmente a pessoa com esse transtorno não costuma admitir que esteja doente ou buscar por si só a ajuda necessária. Entender a gravidade do problema e procurar ajudar o que sofre com esse transtorno, em vez de criticá-lo, é uma demonstração de amor ao próximo. Independentemente do tipo de transtorno que uma pessoa sofra, ela precisa sentir o amor de Deus e receber suas bênçãos maravilhosas. O terceiro objetivo dessa lição é explicar como lidar com os transtornos alimentares. Tópico 3. Transtornos alimentares. Como lidar? Os transtornos alimentares são caracterizados por perturbações no comportamento alimentar que podem levar ao emagrecimento extremo ou à obesidade. E nesse tópico veremos como lidar com esses transtornos. Subtópico 3.1. Vários estudos realizados. Há no mundo inteiro milhões de pessoas que apresentam transtornos alimentares, que podem levar ao emagrecimento extremo ou à obesidade. E os estudos apontam que essas síndromes podem estar vinculadas a fatores genéticos, familiares e à cultura de determinadas sociedades, principalmente as ocidentais, que valorizam tanto a magreza, afetando na maioria das vezes mulheres jovens das camadas sociais mais privilegiadas. Quantas mulheres normais e bonitas são vítimas da ditadura do estereótipo de beleza impostas pela mídia e pela sociedade, que têm sofrido com esses transtornos e até mesmo deformado seu corpo com cirurgias plásticas, lipoaspiração, abdominoplastia, chegando muitas vezes até a morte. Infelizmente, o número de vítimas só aumenta a cada dia. Existem vários casos diferenciados de distorção da imagem ou relação com a comida que recebem atualmente o diagnósticos como doença. E dentre esses casos, os principais transtornos abordados nesta lição são a anorexia e a bulimia. Tais comportamentos colocam em risco a saúde e comprometem a integridade física, mental, psicológica e espiritual do indivíduo acometido, que inevitavelmente vivencia sofrimento e experimenta sensações de desprazer com seu próprio corpo. A pessoa passa a experimentar transtornos psicológicos tais como proibições, culpas, medos e demais vivências persecutórias que podem estar diretamente relacionadas à depressão, diminuição da autoestima, transtornos de ansiedade e demais quadros psicopatológicos. Daí a necessidade de sabermos como lidar com esse tipo de situação. Subtópico 3.2. O perigo das pressões culturais. Essas pressões estão presentes na sociedade de várias formas, e dentre elas destacamos aqui a pressão exercida por algumas profissões, como a de modelo, atrizes ou atores, atletas em geral, bailarinos e etc. Mas isso está em desarmonia com a palavra de Deus. As imagens veiculadas pela mídia não devem jamais escravizar, seja de que forma for, homens ou mulheres cristãos. Temos que aprender a valorizar o que Deus nos deu, a forma como nos fez, cuidando da nossa saúde, beleza e bem-estar com equilíbrio, pois somos mordomos de Deus e moradas do seu Santo Espírito. Temos que entender que o mordomo é um servo. Ele não é o dono de nada, mas administra os bens do seu Senhor.
Assim também Deus é o dono de tudo o que imaginamos possuir, inclusive do nosso corpo. Ele nos concede o privilégio de sermos administradores. O erro do mordomo é pensar que é dono e querer fazer do seu corpo e da sua vida o que bem entender. Quanto a isso, temos a instrução na palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. O cristão deve se sucumbir à vontade de Deus para a sua vida e não às pressões culturais. Subtópico 3.3. Tratando com equilíbrio. Um corpo ideal é um corpo saudável. E para manter o equilíbrio necessário do nosso corpo e evitar os transtornos alimentares, contamos com as bênçãos de Deus a nós dispensadas por meio da sua igreja, que nos mantém em comunhão com os irmãos e nos fortalece a fé e o crescimento espiritual. E também contamos com os profissionais de saúde, como médico endocrinologista, psiquiatra, nutricionista, psicólogo e outros que se façam necessários, que nos ajudam a cuidar da saúde física e mental. Se porventura houver alguém em nosso meio com um dos transtornos que abordamos aqui, o nosso dever cristão é promover um mínimo de equilíbrio por meio de uma convivência fraternal e amorosa para com o nosso próximo, procurando ser-lhe útil de alguma forma. Para concluir, o estudo acerca dos transtornos alimentares visa esclarecer a Igreja do Senhor acerca de problemas que são mais comuns do que imaginamos. Estar atento às necessidades de nossos irmãos é uma obrigação de todos, pois a comunhão só é perfeita quando o amor é exercido. Colossenses 3:14. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente a sua aula. Se você é professor da Escola Bíblica Dominical, mais uma vez queremos lembrar a você para visitar o blog revistaebd.com. Nele estão disponibilizados subsídios em slides editáveis para cada lição aqui estudada, vídeos com os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista, semanalmente e mais comentários. Agradeço pela sua companhia e se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal, deixe aqui o seu like, faça o seu comentário e contribua com a divulgação deste trabalho compartilhando este vídeo com outros irmãos. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.